Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tinha prometido, né, que ia postar essa aula na semana passada, mas quem disse que deu tempo, né, gente? Então a gente vai seguindo assim, tá? Tipo, eu vou tentando colocar conteúdo assim para não sobrecarregar vocês, mas que a gente consiga ir repondo o que a gente perdeu e dar conta de encontrar com a outra turma. E aí a gente vai seguindo esse ritmo. Todas as atividades eu sempre vou deixar 15 dias para vocês. Menos quando for lá nas 2 últimas semanas, né? Daí não vai ter como eu deixar 15 dias, porque aí eu tenho que encerrar o semestre e passar as notas para a professora Elisângela, que é a que dá teoria para vocês, tá? Então hoje nós vamos falar sobre erros experimentais, tá? Então, o que é um erro? Um erro é a diferença que existe entre o que você encontrou na tua análise no laboratório e entre o que você deveria ter encontrado, que seria o valor verdadeiro, tá? Um erro é um equívoco, né? Qualquer medida, ela vai envolver erros de qualquer forma, né? Erros e incertezas, né? Existem vários tipos ou várias fontes de erros dentro de um laboratório. O primeiro, e é a maior fonte de erros de laboratório, né, são os equívocos cometidos pelo analista, né, pela pecinha que está operando o equipamento, se for o equipamento, ou que está fazendo a análise, seja ela qual for, tá? Outro tipo de erro são as padronizações mal feitas. Tentando me enquadrar melhor. São as padronizações ou calibrações mal feitas. Então, por exemplo, a questão de usar uma balança que não está exatamente nivelada. Não sei se vocês já viram, mas eu vou mostrar para vocês no vídeo. Eu gravei essa semana com a professora Isis uma série de experimentos no laboratório. E aí eu vou editar, quando eu disponibilizar isso para vocês, vocês vão ver lá em algum momento eu gravei o nível da balança, tipo o nível de pedreiro mesmo, sabe? Tem que estar a bolinha dentro daquele nível para indicar que a balança está bem nivelada. Então, se a balança não está bem nivelada, vai acarretar em erro. Se a vidraria que você está usando está descalibrada, quando que descalibra a vidraria? Por exemplo, você tem uma vidraria que ela tem graduação, ou seja, para você ver o quanto que está medindo, né? Por exemplo, uma proveta. E alguém foi e colocou essa vidraria na estufa numa temperatura bem alta, né? Primeiro que vidraria graduada, qualquer vidraria de precisão não pode ir para a estufa. Por quê? Porque o vidro, no calor, ele dilata. E a vidraria, ela é calibrada precisamente. Então, se dilatou um pouquinho, por pouco que seja, isso vai fazer com que a tua vidraria fique descalibrada. E aí, você vai medir lá 25 ml e vai vendo, você não tem 25, você tem 24,8, alguma coisa assim. Então, essa é uma fonte de erro bem importante. Por isso, quando a gente está fazendo alguma análise que é bem importante, é necessário calibrar primeiro a vidraria, aferir, ver se ela está calibrada. Na verdade, se ela estiver descalibrada, não tem muito o que fazer, tá? Você tem que descartar essa vidraria e pegar uma outra. Mas é importante fazer esse procedimento. Ou se você trabalha num laboratório, por exemplo, um laboratório de análise de solos, que tem mais a ver com a área de vocês, né, que é a agronomia. Se você trabalha num laboratório desses, é como um procedimento de rotina, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, deve-se verificar a calibração da vidraria, tá? E outra fonte de erro são variações aleatórias, incertezas que a gente não sabe de onde vem, mas que sempre vai existir e que nós não conseguimos minimizar isso, sabe? Por exemplo, hoje eu faço uma medida e o resultado deu 32,7, amanhã dá 32,5. São incertezas nos resultados. Então, são essas as 3 principais formas de fonte de erros dentro de uma análise química. Então, o que acontece? O erro,
ele vai fazer com que o teu resultado final seja errado. Então, assim, os resultados de uma análise que você não confia no resultado, né, que a confiança desse resultado é desconhecido, vai ser assim, na melhor das hipóteses, é uma situação, um resultado inútil, que não te serve para nada, e na pior das hipóteses pode dar uma resposta errada para uma pergunta importante. O que isso significa? Digamos que vou tentar puxar exemplos na área de vocês, tá? Dentro da minha limitação, porque não conheço muito. Mas eu sei que uma prática que é muito comum é corrigir o pH do solo para determinada cultura, né? Cada cultura tem um pH ideal, tem a condição ideal ali do solo e vocês precisam preparar esse solo. E digamos que você determinou o pH e a medida estava errada, por qualquer motivo, porque o pHmetro não estava funcionando, ou porque você não mediu direito, ou você não fez o procedimento de calibração do pHmetro, que também no vídeo que a gente gravou com a professora eu vou mostrar para vocês. Então, e você chega num resultado lá, sei lá, o pH tinha que ser um pH levemente básico, 8, 8,5. E você mediu o pH e deu 5, quer dizer, um pH extremamente ácido. E aí você vai corrigir o pH desse solo, para que ele fique básico. E digamos que esse resultado, na verdade, não era esse. Na verdade, ele já estava um pH neutro. E você colocou uma quantidade excessivamente grande do produto para poder corrigir o pH desse solo. Quer dizer, o solo não vai ficar no pH ideal e pode estragar toda uma cultura, toda uma safra. Imagine a perda financeira relacionada a isso, né? Isso pode acontecer também em outras áreas, por exemplo, na área de saúde. Uma pessoa vai fazer um determinado exame e esse exame, sei lá, vamos pensar num exemplo aqui, câncer, né? A pessoa vai, faz uma biópsia e por algum descuido ocorre um erro no laboratório e é trocadas as amostras, ou a amostra ficou, sei lá, foi enviada para biópsia na sexta e ficou no final de semana lá, e aí só vai ser analisado na segunda, e isso ocasiona algum tipo de erro que faz com que, ou que dê um resultado positivo quando era negativo, ou negativo quando era positivo. Imagine o prejuízo para a pessoa que recebeu um erro desse, né? Que recebeu um resultado errado desse, né? Então, erros podem, né, no mínimo, na menor das hipóteses, ocasionar resultados que serão inúteis, que não servem para nada. Mas não é só isso, né? Nós devemos, na nossa prática profissional, ter uma extrema responsabilidade para não gerar nenhum tipo de prejuízo para qualquer pessoa ou empresa ou qualquer lugar, né, que seja. Muito bem. Os erros eles são divididos então em erros determinados, indeterminados e crassos. Qual que é a diferença deles? Então, assim, digamos que no próximo slide eu vou mostrar uma figurinha para exemplificar melhor. Erros indeterminados ou aleatórios são aqueles erros que eu comentei agora há pouco, que você não sabe de onde que veio, que é uma diferença aleatória, que uma hora você mede dá 2,7 e na outra vez dá 2,8 e assim por diante, tá? Então são erros que nós não conseguimos evitar. Não tem o que a gente faça que minimize esse tipo de erro, tá? Nós temos como tratar esses erros, que nós vamos falar daqui a pouco. Aí nós temos os erros que são chamados de determinados ou sistemáticos, tá? Eles deslocam os dados todos em uma única direção. Esse é o tipo de erro da balança descalibrada ou da vidraria descalibrada, ou você vai fazer uma determinada análise que você vai aquecer um becker com uma solução e tinha que colocar vidro de relógio, parecido com uma tampa, para quem não frequentou muito o laboratório, né? Você tinha que colocar o vidro de relógio para não perder nada de amostra. E sistematicamente, quer dizer, todas as análises que você fez, você nunca colocou o tal do vidro de relógio.
Então, em todas as vezes que você fez, você perdeu a amostra. E isso ocasionou um erro que é sistemático, que vai te deslocar os dados sempre para um valor menor ou maior do que seria o verdadeiro, tá? E aí nós temos os erros crassos, que é um erro grande, que é um erro que é inaceitável, um erro que, por exemplo, você está fazendo análise e era para fazer um negócio gota a gota e sem querer você abriu a torneirinha da bureta e em vez de sair gota a gota, saiu jato, como se você tivesse aberto uma torneira e saiu água assim, né? Ou outra solução qualquer dentro do laboratório e foi assim jorrado, como se tivesse aberto uma torneira mesmo. Esse é um erro crasso, quer dizer, você viu o que aconteceu, não foi um erro que foi oriundo de nenhum tipo de descalibração, mas foi um erro durante o procedimento, tá? Isso fica melhor exemplificado com essa figurinha aqui. Então, digamos que o meu valor verdadeiro, eu vou usar aqui essa canetinha, é exatamente aqui, tá? É esse que é o meu valor verdadeiro. Quando eu tenho erros indeterminados, cada bolinha dessa representa um resultado que eu obtive nas minhas análises, tá? Então, eu fiz essa análise aqui 3, 6, 9 vezes, né? O que aconteceu? Todos os meus resultados flutuaram em valores maiores e menores do que o valor verdadeiro. Então, essa é uma variação aleatória, que é dos erros indeterminados, que a gente não pode ou não consegue minimizar, tá? Já nessa outra figura, nós novamente temos aqui o valor verdadeiro, nós temos erros determinados. O que acontece? Ocorreu alguma coisa e todos os meus resultados ficaram muito abaixo do que seria o valor verdadeiro. Quer dizer, ali aconteceu um erro determinado, alguma coisa aconteceu sistematicamente em todas as análises, esse erro se repetiu em todas as análises e eu cheguei num valor menor do que seria o valor correto. E o erro crasso é aquele assim, todas as minhas medidas estão variando, flutuando, como nos erros indeterminados, próximo do valor verdadeiro. Mas uma vez, uma análise deu um resultado muito alto, ou pode acontecer também muito baixo. Esse é um erro crasso, tá? Então, o erro crasso é aquele erro que você imediatamente já descarta, já não usa esse resultado para as suas análises, porque ele está errado, certo? Muito bem. Então, exemplos de erros que são determinados. Nos erros determinados estão os erros que eu comentei com vocês agora há pouco, que são os pessoais e os operacionais. São erros que não vão depender das propriedades do sistema, seja elas física ou química, ou de equipamentos ou reagentes, mas sim do conhecimento e da habilidade do analista. Então, é o erro, aqui tem uma figurinha de uma proveta, é o erro de ajustar o menisco da proveta, você não viu direito. É o erro da calibração da balança mal feita ou mal nivelada, e assim por diante, tá? Então, como eu comentei lá, manter o becker destampado durante as análises, não regular o nível da balança, a hora que você vai fazer uma transferência de solução de um recipiente para o outro derramar, deixar ebulir, promovendo, né, a projeção de volumes e perdendo parte da amostra. Tudo isso é erro determinado, é erro que você consegue perceber onde que errou e corrigir, tá? Os erros, então, dos instrumentos e reagentes, né, que são determinados, são gerados pela operação inadequada do instrumento, né? Então, a calibração, a pureza dos reagentes, né? Então, se você usa um reagente vencido ou de pureza, como que eu posso falar agora? Agora fugiu a palavra. Uma pureza que você desconfie, né? Que você não tem certeza dela. Tudo isso pode gerar erros determinados relacionados aos instrumentos e reagentes, tá? E aí nós temos, então, os erros também de método.
também são erros determinados. Então, digamos que você escolheu, foi fazer uma análise de pH e escolheu o indicador inadequado, tá? Ou você vai aplicar um determinado método e escolheu as faixas de concentração erradas. Então, para fazer a tua curva, você escolheu de 1 a 10 ppm e a tua amostra está em 0,2. Quer dizer, a tua curva não está dentro do nível que está a tua amostra. Esse é um tipo de erro, tá? Uso de solução padrão com concentração inadequada. Então, daqui algumas semanas, umas 2 ou 3 semanas, eu vou gravar no laboratório para vocês um procedimento que se chama titulação, né? Na titulação, você reage uma substância com outra, tá? Sendo que uma delas você sabe a concentração e a outra é que você quer determinar a concentração. A que você sabe é chamada de solução padrão. Então, se você não tem certeza da concentração da solução padrão, como que você vai determinar a concentração da outra espécie? Então, isso vai dar um erro bem grande, que é um tipo de erro determinado relacionado ao método de análise, tá? Como que nós identificamos, então, já que é um erro determinado, que eu consigo determinar, saber de onde que veio o erro e corrigir, refazer minha análise, como que a gente consegue perceber isso? Então, nós podemos usar amostras branco. Então, o que é a amostra branco? É uma amostra que não tem aquela substância, que na analítica nós chamamos de analito, né? Não tem aquela substância que você quer determinar a concentração, tá? E aí, mas tem tudo que você usou, todos os solventes, tudo que você foi aquecido, também foi aquecido, todo o procedimento que foi feito com a amostra também foi feito com o branco, só que o branco não tem o analito. Então, você faz a análise dele e faz a análise das amostras e aí você desconta. Então, digamos que o branco deu 1 e na tua amostra deu 5. Então, o valor real da tua amostra é 5 menos 1, porque o branco é exatamente todo o procedimento que você fez menos a amostra. Então, se deu algum valor para branco, significa que é um erro. E aí você tem que descontar do teu valor original, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é usar mais de um método para determinar a mesma substância na mesma amostra. Então, você divide a amostra, né, em 2, 3, sei lá quantas, e aí você faz a mesma análise por diferentes métodos, né? Se houver uma variação muito grande nos resultados, é porque tem erro determinado, tá? Então, aí a gente faz uma análise estatística para poder conferir se há diferença significativa entre os métodos ou não. Outra coisa que nós podemos fazer é utilizar um material de referência certificado, que é chamado de MCR. Então, esses materiais de referência, eles são comprados, a gente compra em institutos, tá? E aí a gente usa esse material certificado na tua análise, no método que você está fazendo. Você tem que encontrar o valor que está lá no certificado. Então, esse material, ele vem com um laudo, né? Um certificado de material de referência. Então, vejam aqui a fotinho, tem um exemplo, né? Então, ele vai ter todas as condições, qual que é o valor correto. Então, nesse você pode confiar, né? E aí, você faz a medida no teu método. Se você não chegar no valor ou num valor significativamente diferente do que está apontado aqui nesse certificado, é porque você tem um erro determinado no teu método e aí você precisa rever para poder corrigir isso. É o meu filho que está chorando. Qual que é o problema desse caso dos erros do material certificado? É que eles são caros, né? É um material assim que você compra, mas que é bastante caro, tá? Outra coisa que nós podemos ainda fazer, então a gente usa a forma de identificar os erros determinados de acordo com as nossas condições, principalmente financeiras, mas também de tempo, né? De quantidade de amostra também. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos analisar
a mesma amostra por analistas diferentes, em laboratórios diferentes, utilizando os mesmos métodos ou métodos diferentes, desde que um desses métodos tenha resultados validados. Resultados validados são resultados que fizeram uma série de testes para poder conferir que esse método dá certo, tá? Então, novamente, se tiver uma divergência no resultado muito grande, isso vai indicar a presença de erro sistemático ou também chamado de determinado, tá? Então, esses são os erros